E aí, vocês vão notar também que há vários cursos já lá, eu já dei essa disciplina, eu vou explicar, ela é diferente, tá? Não é a mesma disciplina, mas alguns textos são parecidos. E aí vocês vão encontrar aulas que são praticamente iguais, assim, é sempre diferente, toda aula é diferente. Se vocês quiserem assistir outras aulas também, elas estão todas disponíveis lá no YouTube, tá? Enfim, estou deixando tudo disponível, acho que é legal também, né? Enfim, mesmo cada vez que eu olho, eu encontro um erro do que eu falei, mas, né, vocês não vão se importar. E hoje eu queria, vou retomar um pouquinho do que a gente já falou, só porque tem gente chegando hoje, tá? Tem gente que acabou de chegar, inclusive eu mandei para vocês lá no Zap, várias pessoas chegaram no Cigarra, eu recebi um e-mail dizendo que mais alunos chegaram. Então, o que a gente fez até agora? A gente comentou o programa, a gente então estabeleceu que as aulas síncronas vão ser nas quartas-feiras, para atrapalhar o jogo, né? E às segundas-feiras eu vou disponibilizar um vídeo, ou um fórum, ou uma atividade. Então, segunda-feira fica uma aula que é assíncrona, e as aulas síncronas são na quarta-feira. As aulas síncronas são gravadas e vão ficar no YouTube. E eu também tenho das aulas síncronas, que são vídeos, a transcrição. Então, eu também posso disponibilizar para vocês a transcrição. Inclusive, eu tenho a transcrição das aulas, dessas aulas aqui, que não são as mesmas, mas são iguais. É o mesmo, mais ou menos o mesmo texto que eu também posso disponibilizar para vocês, porque eu não sei se eu falei para vocês, a gente está montando um pequeno livro com essas aulas, né? Então, eu estou transcrevendo, claro que não fica igual ao que eu estou falando, né? É bem arrumado, tá? Mas fica um pouco, dá um pouco essa dimensão de que vocês não vão perder o conteúdo, perder uma aula, não consegue assistir, eu vou deixar também esse material para vocês. Os textos que a gente vai ler não são muitos, tá? Não são longos. Isso é uma questão metodológica que eu vou explicar um pouco para vocês, como é que se lê, na verdade, na filosofia, ou como se lê a partir de um método que a gente pode chamar de filosófico. Eu não estou dizendo que o método filosófico é melhor que os outros, é um modo de leitura, e é um modo de leitura que é muito de entrar no texto. Então, é muito de ler a estrutura do texto, o parágrafo, a tradução, pegar uma palavra, ver como ela é traduzida por vários autores, o que ela significa em alemão ou em grego. Então, a filosofia faz muito isso, ela vai muito para dentro do texto. Um pouco aquela metáfora que eu falei para vocês na aula passada, como se você olhasse não um terreno que você simplesmente limpa e só fica com as maiores estruturas, com as estruturas das árvores ou com as dimensões do terreno, mas é como se interessasse para nós não essa dimensão macro, mas cada uma das partezinhas das plantas que ocupam esse terreno. Então a filosofia ela faz muito isso de entrar no texto. E claro que a gente vai ver várias dimensões da filosofia, tal. Quando eu falo a filosofia também, eu estou falando uma coisa bem genérica, estou falando muitas coisas. Então, isso começou assim, eu coloquei tudo lá no Aprender, e aí eu fiz um fórum que era um fórum teste, né? O fórum teste é para a gente aprender a lidar com as ferramentas. A ferramenta fórum é a ferramenta que eu mais uso, aliás, acho que é a única que eu uso, porque eu acho que ela é uma ferramenta interessante, porque todo mundo vê o que todo mundo escreveu. Eu só não uso essa ferramenta fórum quando a gente estiver fazendo avaliação. Quando for avaliação, é fechado, tá? Porque aí, claro, um vai ficar vendo a avaliação do outro e a resposta que eu dou da avaliação é só para a pessoa, né? Então, mas quando for fóruns, é a ideia de uma construção coletiva. Todo mundo leu todo mundo. Eu vi que vocês, lá nos fóruns, vocês comentaram o fórum dos colegas, é exatamente essa a dinâmica do fórum. E vocês aprenderam também, né? Porque eu estou usando o aprender já há bastante tempo, e toda vez que eu vou usar, eu tenho que aprender de novo, tá, gente? Porque é intuitivo, mas, né, esquece onde que era o botão mesmo. Então, um pouco um treino, tá? Então, aquilo lá é mais para a gente conversar. E eu peguei aqui, na verdade, do fórum, aliás, gostei muito das respostas, elogiar, vocês escrevem muito bem, tá? Assim, das turmas que eu já tive, do ponto de vista da escrita, da clareza da escrita, é das turmas mais bem avaliadas que eu tenho, assim, muito bem colocadas, vocês se expressam muito bem por escrito, parabéns, já entram muito bem na universidade. E eu peguei lá algumas questões que eu acho que contemplam muito, eu não sei se foi uma relação, ou se já veio um pouco do que eu falei, o como vão ser as dimensões do curso. Eu peguei primeiro as várias concepções de filosofia que vocês trouxeram. Elas são várias, mas elas sempre apontam para alguma coisa que a gente vai discutir no curso, e todas elas eu acho que se complementam.
Eu vou pegar aqui algumas, vocês falaram que é a arte de contemplar as ideias, é a junção de todos os conhecimentos, ou a ciência inicial, ou a rainha das ciências, ou a sistematização das ciências. Também a gente vai ver muito isso, principalmente no século XX, como se tenta se pensar qual é a dimensão da pergunta filosófica e como a filosofia interage e se interage com as demais ciências. Eu acho que essa foi uma questão bem interessante, a gente vai tratar disso. A filosofia também ela é uma dimensão existencial, um questionamento existencial, isso é também uma questão interessante. Ela é a arte de questionar pela lógica, isso é muito interessante porque é exatamente o que a gente vai ver da dimensão da filosofia contemporânea, que pensa exatamente a filosofia como uma espécie de ordem metodológica da ciência. A filosofia é, antes de tudo, o método da ciência, né? Principalmente a partir do século XX e daquilo que a gente chama de filosofia analítica, começa a se pensar muito a filosofia como método. Inclusive, e eu achei muito perspicaz essa fala de vocês, né? A base do conhecimento científico, a filosofia na UNB, antes, no currículo antigo, ela tinha por função oferecer cursos de metodologia para as outras, para as outras faculdades. Inclusive, o curso de introdução à filosofia, ele tinha um pouco esse caráter metodológico. Então, era um método mesmo. Aprende argumentação, argumentação lógica, aprende. Hoje a gente resumiu muito essa ideia de metodologia a questões que são práticas, né? A BNT. A BNT são normas, né? Mas tinha muito na dimensão de ser a base do conhecimento científico do ponto de vista do método. Isso é a epistemologia, né? Então, a teoria do conhecimento, aquilo que explicita como as outras ciências podem operar. E as outras ciências seriam as ciências que teriam objetos, né? Então, a filosofia ela não teria, entre aspas, um objeto próprio, ela seria método. E acho que isso foi muito perspicaz, que vocês escreveram estudo do método, ciência da ciência. Aí vocês falaram também que a filosofia ela comporta uma diversidade de pensamentos imensa, e acho que isso a gente vai tratar principalmente a partir do texto do Hegel, como que a filosofia, sendo uma ciência que aponta para algo que é a verdade, ou que tem como horizonte a verdade, ela pode comportar múltiplos sistemas, se esses sistemas não se excluem. E se, portanto, a filosofia não acaba sendo, na verdade, um campo de mortos, né? Porque todos os sistemas se excluíram, nenhum deles chegou exatamente a dar conta dessa verdade. Hoje em dia, claro, a gente tem toda essa dimensão de que a verdade ela é um método, ela é, na verdade, uma exposição metodológica, ela é um modelo, mas isso já é um passo para fora da pergunta filosófica. Então, depois, a essência do real seria a filosofia. Também, alguém escreveu que a filosofia comporta polêmica, o que eu achei muito interessante, porque a palavra polêmica vem de polemos, né, que é uma palavra grega, e que significa guerra, e é exatamente essa questão, é o nome da nossa revista, inclusive quando a gente falou que a nossa revista se chamava Polemos, uma pessoa falou, Polemos? Mas vocês sabem o que isso significa? Porque geralmente as revistas chamam paz, amor, flores, ninguém chama uma revista de guerra, né? Mas é que é guerra nesse sentido da multiplicidade, né? Da dimensão dinâmica do pensamento, da polêmica. A razão humana por meio da lógica também é complementar a história, sim. Ela é propulsora das demais áreas, então ela seria um pouco esse solo comum a todas as áreas. Ela é religião, valores, e uma coisa que eu achei bem interessante, que ela é um modo de substituição de explicações sobrenaturais. Então, a metafísica ela seria exatamente uma tentativa de explicar racionalmente aquilo que era explicado por essa dimensão mítica, religiosa, que é um pouco uma das leituras do que é filosofia. Então, vocês trouxeram essas questões que eu achei bem interessantes. Na metodologia, eu já sabia um pouco o que vocês iam falar, porque a metodologia na escola, principalmente porque eu perguntei na escola, como é que era a abordagem metodológica, para quem ainda não viu o fórum, né? Geralmente, as abordagens dos livros, e isso tem um histórico, que a gente vai falar um pouquinho, elas são históricas, e históricas no sentido não filosófico, no sentido cronológico. Então, você tem antiga, medieval, moderna, e, num certo sentido, o que a gente vai trabalhar como método de leitura filosófico é um modo de leitura não cronológico, é histórico, no sentido de que você vai procurar os conceitos no texto, e, evidentemente, esses textos trazem a marca da sua historicidade, mas não necessariamente cronológico, e, portanto, não é necessariamente apenas uma outra dimensão da história. Né? A história da filosofia é uma dimensão da história, como a história da arte, como a história da arquitetura. Na verdade, mesmo a história da arte, ela tem particularidades. Né?
ela tem um desenvolvimento e um método próprio, aquilo que a gente chama de filosofia. Vocês falaram também muito da metodologia muito voltada para a matriz histórica do PAS, né, da avaliação seriada. Alguém escreveu que teria muita preferência por abordagens metodológicas, é a minha preferência também, eu não tenho tanto esse interesse histórico na filosofia no sentido de um manual, né, enfim, embora isso seja importante também. E falou-se muito do vestibular. Alguém notou também que, eu não anotei o nome das pessoas porque é mais para fazer um conjunto do que foi o fórum, né, e a filosofia, ela perdeu o espaço para a sociologia e para a antropologia. E eu achei isso, na visão dessa pessoa, que lia muita filosofia, e ela teria perdido espaço para a sociologia e para a antropologia, e eu achei isso muito perspicaz. Em que sentido? Realmente, uma das crises da filosofia do século XX é de que a filosofia, ela vai perdendo, vamos dizer assim, os seus âmbitos. Porque aquilo que é estudado pela antropologia na filosofia, a gente vai falar um pouco da antropologia de Kant, acho outro sentido, claro, mas a antropologia era uma parte da filosofia, ou seja, estudar a dimensão do homem no seu tempo de vida, que é a antropologia, né? Não é a teoria do conhecimento, né? É a antropologia. A sociologia, ou seja, as dimensões da política, elas eram internas à filosofia. E essas ciências, elas vão se criando e constituindo métodos próprios e vão abandonando, vamos dizer assim, esse campo da filosofia até o momento em que há uma pergunta da própria filosofia por qual seria o seu papel no campo das especialidades de uma universidade, por exemplo. Existe um livro famoso do Heidegger que chama Introdução à Filosofia, deixa eu ver se ele está aqui. Que é, na verdade, um curso de introdução à filosofia que ele escreveu, que foi depois transcrito, né? Os cursos do Heidegger são muito interessantes. Também estou transcrevendo o meu, vou virar um Heidegger. Mas o curso de introdução à filosofia dele, do Heidegger, ele começa com uma questão muito interessante. Por que vocês precisam aprender filosofia, vocês que são de outras áreas? Ele está falando com alunos de física, de química, ou seja, o que é filosofia no conceito geral das especialidades de uma universidade? O que faz parte da filosofia que faz com que ela seja diferente da sociologia, da antropologia, da psicologia, da própria química? A filosofia é ciência? São as perguntas que ele se põe. E eu introduzo alguém à filosofia, porque introduzir significa o quê? Eu abro uma porta e te deixo entrar, entre, né? Então eu estou te pondo para dentro. Eu ponho alguém para dentro da filosofia, há esse movimento, portanto, de que há algo fora da filosofia, são as questões que ele se põe, e ele responde, claro, do modo heideggeriano, de que, na verdade, ninguém está fora da filosofia, porque a filosofia constitui essa corda humana, e não é existencialista nesse sentido individual, mas ele diz que essa corda humana, essa corda da racionalidade, que é a pergunta primeira, que é o pôr-se no mundo primeiro. E aí ele vai dizer, portanto, que a filosofia, ela é mais e menos que ciência, né? Porque não é que ela é a ciência primeira na concepção dele, ou ela é o solo do qual as ciências saíram, mas ela é talvez essa pergunta originária. Ela pergunta o porquê, né? Um pouco o que a gente também vai falar, mas eu acho, do meu ponto de vista mais Priscila, que realmente a sociologia e a antropologia, principalmente no nosso momento contemporâneo, elas têm dado respostas muito mais ágeis e muito mais fundamentadas para questões que a filosofia está se pondo agora, que são as questões, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso durante o curso, as crises do cânone, né? Nós estamos entrando em esse cânone filosófico, que é o cânone histórico, ele está se pondo várias questões, né? A gente cerceou modos de pensar epistemológicos, modos de conceber a vida, a gente criou esses cercadinhos, né? Essas formas de pensar, e a filosofia foi muito fundamento, né, das criações dos modos de vida, da polis, né, da democracia, enfim, da ciência moderna, e a antropologia e a sociologia estão conseguindo dar respostas muito rápidas, muito ágeis, muito interessantes, para deslocar um pouco essas questões, sem necessariamente cair, claro, num terraplanismo, não é essa a questão. Então, eu acho a questão muito interessante, por mais que eu acho que também a filosofia ela está se movendo nesse mesmo terreno, com as suas questões. Mas é uma questão que a gente vai tratar durante o curso. E aí vocês falaram mais de uma... alguém falou também,
provavelmente uma menina como eu, da filosofia feminina, né? Sim, sim, quem são as escritoras? Como é que se constitui esse escrever feminino, né? Se ele se constitui, onde elas estão na história da filosofia, já que o cânone é marcadamente masculino, não só o cânone da filosofia, mas o cânone histórico, né? Marcadamente masculino, e a mulher, principalmente na filosofia, a filosofia é um âmbito muito masculino, né? Muito do discurso, do logos, do logofalocentrismo, né, como já se falou. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também no final do curso. É claro que, sem tomar posições, eu quero, na verdade, apresentar para vocês dimensões da filosofia. Por isso, inclusive, eu vou apresentar dimensões contraditórias. Vou apresentar Heidegger e Carnap, que eram autores que se contrapunham. É claro que eu tenho as minhas preferências, os meus modos de pensar. No final, mas eu não quero que vocês sigam o meu modo de pensar. Eu quero que vocês tenham muito mais um contato exatamente com essas tensões, que eu acho que são muito interessantes, muito construtivas dos problemas que nós temos hoje. E no finalzinho do curso, como eu falei para vocês lá no programa, eu quero colocar essas questões numa dimensão do feminismo, porque eu poderia colocar na dimensão do epistemicídio, da questão de uma filosofia que não é ocidental, mas eu acho que o feminismo ele dá conta desse problema, de uma dimensão desse problema, apontando metodologicamente para todas as outras questões que estão aí nesse âmbito. Então, achei bem interessante que alguém colocou essa questão. Tá? Aliás, parênteses, tá? Vocês também estão convidados, a gente vai ter um evento de escrita feminina, é um evento da pós-graduação, tá? Não sou eu que estou organizando, é o pessoal, os meninos da pós-graduação. A filosofia é muito masculina, realmente. Nós somos poucas professoras, poucas doutorandas, sempre foi assim, é da tradição, que vem das universidades medievais, da exegese, do clero. A filosofia é muito ligada, enfim, por várias questões, à teologia, então sempre teve um pouco essa dimensão também. E a gente vai fazer esse evento, a filosofia vai fazer esse evento sobre escrita feminina. Depois eu mando também lá para vocês no Zap, se vocês quiserem dar uma visitada lá no evento. Na verdade, é um evento das pós-graduandas do Departamento de Filosofia, falando sobre essa dimensão, se há algum elemento feminino na escrita, se há alguma dimensão que é diferenciada. São questões, tá? Eu realmente não sei me posicionar muito bem se há um modo de escrever que é propriamente feminino, se há algo que é feminino historicamente. Realmente são questões que a gente vai se pôr. E, por último, do que vocês escreveram, é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque vai dar o gancho para esse nosso primeiro momento do curso, que é essa introdução do curso, que é uma introdução metodológica no sentido do método de leitura do texto de filosofia, que vocês falaram que quando você se depara com um texto de filosofia, às vezes você nota que faltam habilidades de leitura, porque são textos evidentemente, é uma tradição enorme, são textos herméticos, textos que têm marcas históricas, têm formas muito variadas, porque você fala, o Platão é um texto que é quase literatura, e Aristóteles, e ambos são filosofia. Né? Aristóteles já é um outro modelo, você pega um tratado, um diálogo, tudo é filosofia, e as marcas da historicidade são muito complexas, uma semântica muito complexa, um desenho conceitual muito difícil, às vezes, de lidar, como vocês vão ver no texto do Hegel, né? Não, parece que o cara faz questão de não ser claro, né? Dessa dimensão do próprio texto, não é isso, tá, gente? Aqui o próprio texto, ele se move nesse sentido dialético. E também é um texto, né, que é traduzido, você tem essas dimensões e tal. Mas essa questão eu acho que é muito. Eu sempre me sentia, gente, uma primeira vez que eu fiz filosofia, eu já era adulta, assim, né? Não era assim, não estava se descobrindo o mundo. Aí eu no ônibus, né, era longe pra caramba, eu lendo Kant, assim, eu ficava assim, eu li uma frase, eu li a frase de novo, eu li a frase de novo, eu falava, meu, tem uma palavra atrás da outra, e não faz sentido nenhum. Assim, não juntava para mim, assim, né? Era um sentimento realmente meio angustiante, porque está escrito em português, né? Está traduzido, mas está escrito em português. E eu li, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E ela é longe, a USP da minha casa, então eu tinha tempo para ler, tinha quase 2 horas, dava pra... Pois é, então, um pouco... vocês vão ver, Hegel, ó. Não, mas aí, o que existe esse método? Existe um método, claro que ele não é
Se sentir analfabeto parece ser um sentimento comum. Então é por aí, né, gente? Mas eu acho que, assim, eu gosto muito da interface da filosofia com a sociologia, que são textos, por exemplo, eu gosto muito do Adorno, né, que é um texto que, apesar de todo mundo falar que é super difícil, não é. Porque ele é cheio de ironias, assim, é um texto que... O próprio texto do Marx, né, que é um texto pesado, mas ele é cheio de ironia, né, é um texto que se move de outro modo. Eu gosto muito. E por que eles são textos mais palatáveis, né? Porque eles têm uma dimensão mais próxima de nós, né? Assim, da Que é? ironia. Hã? Que foi isso aí? Oi, diga. Não, eu disse que os textos são mais palatáveis porque eles têm essa dimensão de proximidade conosco, né? Que são, às vezes, exemplos que a gente entende a ironia, quando você entende uma piada filosófica, você se sente um gênio, né? E esses textos, por exemplo, Platão, é difícil entender as piadas, né? Porque você está lá longe, né? Então tem também essa dimensão, né? Assim, já tive essa sensação. Então, por isso que eu comecei o curso, para quem chegou agora, o nosso primeiro texto foi, né? Continua sendo, na verdade, um texto que chama Pierre Menard, o homem que escreveu Don Quixote, que é um texto do Borges, né, do Jorge Luiz Borges, que na verdade não é um texto de filosofia, nem acho que precise ser, mas é um conto é um conto de ficção, é uma ficção em que Borges, que vocês conhecem, sempre faz esse tipo de é, racionalidade pelo absurdo, né? Você vai pela coisa mais absurda e ele cria essa personagem, Pierre Menor, que é um escritor francês do século XX, final do século XIX, do século XX, que quer escrever Don Quixote. Não escrever um outro Don Quixote, ele quer escrever o mesmo Don Quixote. Ele quer reescrever, linha a linha, um texto do século XVII, tal como se ele fosse Cervantes. Mas ele não quer ser Cervantes. Ele não quer psicologicamente se colocar no lugar de Cervantes. Ele não quer empaticamente fazer-se de Cervantes. Ele quer continuar sendo Pierre Menard. Portanto, o que ele quer? Ele quer essa dimensão do século XX, que olha para o século XVII e refaz passo a passo esse texto do século XVII, como se esse texto do século XVII fosse escrito aqui agora. E, nesse sentido, é muito interessante a construção do Borges, porque primeiro ele faz um deslocamento. O Pierre Menard é francês, portanto, já um deslocamento da língua, né? Então, do espanhol para o francês. Então, o espanhol para o francês já há esse primeiro deslocamento, que é o nosso também, ao ler um texto que está escrito em alemão e nós estamos lendo em português. Então, você tem esse deslocamento da língua. E tem o deslocamento do tempo. E é muito interessante quando ele fala dessa primeira questão. Primeira coisa que o Menard pensou para escrever Don Quixote é: eu vou ser Don Quixote. Eu vou pensar como um cristão da época dele e tal. E aí ele descobre que essas questões psicológicas do autor, elas não são tão interessantes. E por que isso é importante para nós? A gente vai ver isso depois no texto do Goldschmidt, que é o texto de filosofia. A gente está muito acostumado, é muito próprio ao leitor do século XIX e do século XX a tomar o indivíduo pela obra. Então você vai pelo indivíduo, né? Então você vai estar. E isso nós fazemos agora, parênteses, ao extremo na nossa época. Então, antes de ler um autor, você vai perguntar se ele era pobre, rico, você localiza o autor. Então, pro bem e pro mal, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, se era mulher, se era homem e tal. Então a gente toma o indivíduo autor como o melhor intérprete e a melhor forma de entrada na obra. É o que a gente chama de psicologismo, a gente psicologiza a obra. E se esse autor for uma pessoa execrável, e o meu exemplo depois vai aparecer mais para frente, que é o exemplo do Rousseau. Rousseau tem um livro que chama Confissões. Se vocês lerem o livro das Confissões, Rousseau é uma pessoa execrável. Né? Ele se mostra como uma figura execrável, né? Faz coisas horríveis, trapaceia, enfim, é, exibicionista. Ele se confessa assim. Então, por que ele botou os filhos na roda, né? Abandonou os filhos, né? Não maltratava a mulher? Você se acostuma dos textos, né? Meio por isso aí. Parece que eu tenho um tijolo no lugar do cérebro. Eu tinha uma aluna que falava: minha cabeça virou pedra. Ela começava a gritar no meio da aula: virou pedra! Não, minha também às vezes vira. Doido. Mas voltando ao Pierre Menard. Então,
essa questão, a gente tem essa ideia assim, do psicologismo. Então, você vai ler Rousseau por quê? Por que eu vou ler o Emílio, que é um livro que fala sobre educação de crianças de um homem que abandonou seus filhos? O que a gente está fazendo? A gente está tomando o indivíduo pela obra. Né? Então, o indivíduo explica a obra. E nesse sentido, eu acho muito interessante quando o Borges põe isso em suspensão. Não é sendo Quixote que eu vou entender a obra do Quixote. É ao contrário. É sendo Pierre Menard tentando refazer a argumentação do Quixote que eu vou encontrar sutilezas nesse texto do Quixote, que sendo o mesmo, já é outro. E ele fala uma outra questão que é muito interessante. Ele diz assim, porque entre o Quixote original e esse que está sendo escrito pelo Pierre Menard, que é o trabalho do leitor, é reescrever, ou seja, repor esse texto num outro tempo. Entre esse Quixote e o tempo do Pierre Menard, ele diz, ele fala aqui no finalzinho do texto, ele diz assim, eu contraí o misterioso dever, diz Pierre Menard, de reconstruir literalmente a obra espontânea. Meu solitário jogo está governado por duas leis polares. A primeira permite-me ensaiar, variante do tipo psicológico formal ou psicológico. A segunda obriga-me a sacrificá-la ao texto original. Então, eu vou sacrificar a psicologia do autor ao texto original. A esses obstáculos artificiais convém somar outro, congênito. Compor o Quixote em princípios do século XVII era um empreendimento razoável, necessário, quem sabe fatal. Todas as leis da história convergiam para que essa obra existisse. Em princípios do século XX, quando vai escrever Menard, é quase impossível. Não transcorreram em vão 300 anos carregados de complexíssimos fatos. Entre esses fatos supercomplexos que separam a obra do seu leitor ou do seu reescritor, ele diz, vou mencionar apenas uma, o próprio Quixote. O próprio Quixote funda um espaço novo que quando você vai repor essa obra agora, esse espaço já foi condicionado pela própria existência dessa obra. Se a gente tirar do Quixote e pensar que a gente vai ler Kant daqui a pouco, quando a gente estiver lendo Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, que eu acho que todos vocês já leram, vocês vão estar lendo um texto que, separado de nós por séculos, também de complexos fatos, entre eles a Segunda Guerra, e a gente vai falar sobre isso, a importância que Kant vai ter depois da Segunda Guerra, ele é marcado, esse tempo, pela própria filosofia kantiana. Então, a gente está lendo Kant sendo extremamente marcado pela filosofia kantiana. Então, nesse sentido, a tarefa do leitor, que é essa tarefa posteriori, que é a tarefa que a gente vai tentar reconstruir, ler um texto nas suas dimensões argumentativas, no seu vocabulário, tentar conservar o texto nas suas próprias exemplificações, entender os exemplos que esse texto usa. Pode ser uma tarefa anacrônica, que é o que a gente vai ler no texto da Nicole Lorat, que é ainda mais original que a escrita, escreve o Borges, e eu acho isso muito interessante, porque eu acho que hoje em dia todo mundo é autor, todo mundo é pintor, todo mundo é fotógrafo. Nós achamos que somos, né? Porque na verdade nos vendem os mecanismos para que nós achemos que somos, né? Então, quem está na academia sabe, não passa um dia que eu não receba alguma editora me oferecendo para publicar, se oferecendo para publicar o meu livro, porque o meu livro é ótimo. Não sabe que livro que é, contanto que eu pago. Né? Então você é, na verdade, um lugar consumidor, né? Então você é o lugar autor, é o lugar do consumo, né? Você compra uma câmera que você vai fazer o seu próprio filme, só que você comprou essa câmera. Então você está vendendo esse lugar. Nesse tempo em que todo mundo compra o seu lugar autor, o lugar leitor, o lugar daquele que decodifica, que se dá a um texto, que se doa a uma imagem, que se doa a algo que não é ele, para se transformar em uma outra coisa, esse lugar eu acho que eu concordo com o Borges, ele é extremamente mais sutil, e ele vai falar isso, né? É muito mais sutil que a escrita original, pois se põe do lado não apenas da obra, de suas condições de possibilidade, mas também de suas heranças, de suas aberturas inaugurais. Esse leitor, ele tá diante de tudo isso. A obra anacrônica leva em conta a sua própria potência constituinte. E aí eu cito novamente, o texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, diz Borges. Mas o segundo, o de Menard, é infinitamente mais rico, mais ambíguo, dirão seus detratores. Mas a ambiguidade é uma riqueza.
Ou seja, eu peguei esse conto, na verdade, como uma espécie de epígrafe do curso, porque eu queria pensar esse curso como uma tarefa da leitura, e eu achei muito interessante, então, que vocês têm dito, mais de uma pessoa disse, que as habilidades de leitura de um texto de filosofia, as habilidades de ler um texto complexo, elas muitas vezes truncam a nossa experiência filosófica, a nossa experiência com o texto de filosofia. Não é só vocês, não. Eu falei, contei a história do Kant, mas tem várias outras para contar antes de eu ser antes de eu aceitar ser uma aluna da filosofia. Eu tentei muito ler textos filosóficos, um pouco diletantemente, e você não entra naquela argumentação, porque aquela argumentação ela é construída de um determinado modo que você não domina. Não que você não domine os conteúdos, claro, também não domino os conteúdos, mas eu não domino a forma também. Eu não domino o modo como se lê um texto filosófico. E é por isso, então, que eu vou começar o curso, né, vou começar essa dimensão desse curso, com dois textos que são, a princípio, textos de método de leitura. O primeiro texto que a gente vai ler, ele já está lá no Drive, aliás, eu coloquei o Drive com todos os textos lá para vocês, é o texto do Victor Goldschmidt. O próximo vídeo que eu vou disponibilizar para vocês é um vídeo que fala um pouco da história desse método de filosofia no Brasil, que é um método que forjou as nossas universidades, a maioria, tá? A UNB não, por incrível que pareça, a UNB é muito diferente. Por incrível que pareça, não, a UNB é uma universidade muito diferente das outras universidades brasileiras. Né? A gente pode falar um pouquinho depois da construção da UNB, se vocês quiserem, da constituição da UNB. Inclusive, a UNB vai fazer 60 anos, vai ter várias publicações aí sobre a UNB 60 anos. A UNB, o departamento de filosofia da UNB é construído de forma muito diferente da maioria dos departamentos brasileiros, mas a maioria dos departamentos brasileiros é uma derivação do modo como se construiu a USP. Mesmo aqueles que criticam a USP, tá, enfim, o sul do país tem uma diferença, mas essa construção, na verdade, da universidade brasileira, a partir desse modo de concepção importado, que é francês, de que a filosofia é, antes de tudo, história da filosofia e leitura de texto. Sim, a história do Departamento de Filosofia da UNB é uma história maravilhosa. Depois, se vocês quiserem, eu conto a aula que vem que eu trago os slides, tá? Porque, sabe aquele prédio bonito que tem na entrada da UNB, que pintaram de azul e ficou horroroso? Não sei se vocês sabem, tem aquele negócio Rosa Cruz lá, que a gente tá tão assim, né? Até aquele negócio Rosa Cruz é feio falar assim, né? Mas aquele templo, né? Rosa Cruz, sabe, que tem as duas esfinges na porta, e do lado tem um prédio que fica recuado, que é do GDF. Esse prédio era o departamento de teologia da UNB. Na verdade, ele é um prédio do Niemeyer, não deveria ter sido pintado de azul daquele jeito nunca, e ele era a porta de entrada da UNB. Podem ver, tem todo o desenho da entrada da UNB. Passa ali, é lindo aquele prédio, muito bonito, aquelas arcadas assim, né? O desenho é do Niemeyer, mas a construção é do Lelé, né? Que é um outro grande arquiteto que desenhou depois e construiu o Bejódromo, né? Do Darcy Ribeiro. Vocês vão ver. Na verdade, esse prédio, ele é um prédio que está escondido, porque ele não é da UNB, ele é do GDF, e isso tem uma parte da história. Então, o Darcy Ribeiro pensou que a porta de entrada de uma universidade é a filosofia, é a teologia, na verdade, teologia e filosofia. E ele chamou para construir esse departamento de filosofia o Frei Mateus, que era um frei dominicano. E esse frei dominicano ia montar uma igreja ali onde é a Rosa Cruz, essa igreja também ia ser desenhada pelo Niemeyer, mas não é teologia porque ia ser um departamento religioso, ia ser teologia para pensar exatamente essas dimensões, vocês sabem a importância que a igreja tem no Brasil, para pensar essas dimensões filosóficas, que dariam, atualmente é a Secretaria de Educação, que dariam todo o suporte para a universidade. Só que veio o golpe de 64, o Frei Mateus ele chegou a ser reitor, mas ele foi deposto, depois o Frei Mateus, ele depois construiu o Gerivá, que era vocês já devem ter passado lá em Goiânia, né? Já comeram no Gerivá? Que é uma cooperativa, né? Não sei se é ainda. Aí o Frei Mateus saiu da UNB, eles derrubaram a parte ali que seria a igreja, derrubaram a casa do Frei Mateus e entregaram o prédio que estava em construção para o GDF. Deram o prédio, a gente não sabe muito bem qual é a história. Exatamente para apagar a possibilidade
desses dominicanos e do Departamento de Teologia e de Filosofia se constituir na UNB. Vocês sabem que os dominicanos são os freis que não eram muito bem vistos pela ditadura militar. Vocês já devem ter lido o Batismo de Sangue, do Frei Tito, né? Que eram freis que eram considerados subversivos. Então, e aí o que aconteceu, eu queria um empadão. O que aconteceu foi que o Departamento de Filosofia ficou em suspenso. Depois há um outro movimento do Departamento de Filosofia da UNB que também faz com que o departamento seja muito diferente, que é quando o Zeferino Vaz, que era um interventor do governo militar, mas era um homem muito inteligente, depois ele saiu da UNB e fundou a Unicamp. Aliás, a Unicamp se chama Zeferino Vaz, vocês sabem, né? Universidade Zeferino Vaz, como o nosso campo chama Darcy Ribeiro. O Zeferino entendeu, ele é um médico, enfim, mas ele entendeu que nenhuma universidade existe sem um departamento de filosofia, porque é a ciência das ciências, é um pouco essa ideia ainda, que é a ideia da constituição da universidade. E ele entrou em contato com o Hernani Fiore, que era um professor hegeliano, inclusive, do Rio Grande do Sul, que tinha contato com as universidades latino-americanas e não era, portanto, ligado à USP. Então, tinha um outro modelo de pensamento, não esse modelo historicista francês que a USP depois disseminou mais nas universidades. E o Hernani veio, então, constituir esse departamento de filosofia. O Hernani não era um homem extremamente de esquerda, ao contrário, ele era ligado ao pensamento cristão, não era nada, não era um loucão, não. Era um filósofo, tal, uma pessoa, inclusive ele é pai da Otília Fiore Arantes, né, que é mulher do Paulo Arantes, que é uma filósofa, tal. E ele veio para construir esse departamento, chamar os grandes nomes, porque era a ideia do Darcy Ribeiro, chamar os maiores nomes do Brasil e do exterior para construir a universidade. Estava tudo certo, até que descobriram que o Zeferino tinha um problema com ditadura militar lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha sido mandado embora de uma escola, eu acho, e vetaram o nome dele. Já estava tudo pronto. Quando vetaram o nome dele, o Zeferino foi embora também. Então, não tem autonomia universitária, eu vou embora. Isso fez com que o Departamento de Filosofia da UNB entrasse de novo em compasso de espera. Ele só foi ser realmente constituído quando Cristóvão Buarque virou reitor. Cristóvão Buarque trouxe de volta todos os que ainda estavam vivos, né? Todos os professores que tinham sido demitidos, porque vários foram demitidos e vários se demitiram. Teve o episódio dos demissionários, né? Que é em 1968, os professores simplesmente se demitiram. Mais da metade da UNB se demitiu porque não tinha mais condições de trabalhar. Aí o Cristóvão traz de volta vários desses professores que não estavam ainda, que quiseram voltar, claro, e constitui um departamento de filosofia como uma espécie de retorno ao modelo original do Darcy Ribeiro. E o Darcy, inclusive, escreve sobre isso. Então, essa é um pouco a história do Departamento de Filosofia, mal contada, claro, da UNB, mas isso faz com que o Departamento de Filosofia da UNB tenha um outro desenho. Ele não tem exatamente esse desenho que vem decalcado do modelo USP, né, que é o modelo USP, foi para a Unicamp, o modelo... Tem variantes, tá? Não são iguais, mas é um modelo historicista, né? É um modelo de estudar a história da filosofia, é um modelo continental e não ligado à filosofia analítica americana, né? Então também tem esse movimento que faz com que os departamentos brasileiros tenham um pouco essa cara, e o departamento da UNB é completamente diferente. Inclusive, a gente tem, vocês vão depois descobrir, convidando vocês também para participar, se vocês quiserem, do Departamento de Filosofia. A gente tem vários professores formados no exterior. Isso é um grande diferencial da UNB, porque a UNB facilitava a contratação de professores que não tivessem diplomas revalidados, né? Então, a gente tem vários professores estrangeiros que são, portanto, formados em universidades que não têm o modelo brasileiro. Então, isso faz com que a UNB seja realmente, pelo menos o departamento de filosofia, e eu acredito que em vários outros departamentos, muito diferente das outras universidades brasileiras em geral. É claro que as universidades também têm suas histórias particulares, mas ela é muito diferente nesse sentido. Depois, as universidades, em geral, a grande expansão universitária do Brasil, ela vem com a ditadura militar, né? A gente tem que dizer, tem inclusive um livro do Rodrigo de Sá Mota, que é As Universidades e a Ditadura, que é muito interessante, fala muito como o modelo da UNB foi reproduzido nessas universidades. Então é muito interessante o movimento da ditadura militar, né?
você manda embora os professores, manda embora o Darcy Ribeiro, vai para o exílio, o Anísio Teixeira, vocês sabem o que aconteceu, mas ao mesmo tempo você reproduz o modelo das universidades, a universidade nuclear, que são os modelos um pouco reproduzidos em geral, mas os departamentos de filosofia, como a UNB não tinha departamento de filosofia, eles não têm muito a marca da UNB. Então, essa é um pouco a história da UNB, mas eu vou contar lá no vídeo depois para vocês a história da filosofia no Brasil a partir desse modelo da leitura estrutural francesa. Como ela veio construir a filosofia universitária, porque existia uma filosofia não universitária, que é essa filosofia meio diletante, que é não ligada aos processos metodológicos. Então, o primeiro grande método de leitura no Brasil é esse método da leitura estrutural, da leitura do estruturalismo francês. E, no geral, vocês sabem como os franceses foram importantes, para o bem e para o mal, tá? Isso é história. Para a constituição de várias outras disciplinas, o Lévi-Strauss para a antropologia, enfim, eles vieram e formaram realmente quadros, né, para dar um caráter metodológico científico aos moldes das universidades europeias para as universidades brasileiras. Então, esse texto do Goldschmidt que a gente vai ler, que eu quero que vocês leiam para a próxima semana, é um texto bem curto, não é um texto extremamente difícil. Eu queria que vocês lessem esse texto e o texto da Nicole Lorat. E eu vou localizar um pouco esses dois textos para vocês saberem um pouco o que vocês estão lendo, né? O texto do Goldschmidt chama Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos. Esse texto do Goldschmidt, então, o que ele vai falar para nós? Ele vai tentar mostrar o que é próprio de um especialista em filosofia. Ou seja, se você está numa universidade, você tem história, você tem psicologia, um pouco que vocês falaram, né? Tem sociologia, antropologia, e muitas vezes a gente lê os mesmos textos. Vocês mesmos do direito, a gente lê os mesmos textos. Vocês vão ler Hegel, ciência da lógica, a filosofia do direito, vocês vão ler Aristóteles, o pessoal da história lê Aristóteles, lê Platão. O que o Goldschmidt vai dizer? Existe um modo de leitura que é especializado, que é essa forma de ler filosófica, que ele vai tentar explicitar nesse texto que foi traduzido pelo Oswaldo Porchat Pereira, que foi depois um filósofo brasileiro muito importante, foi professor da USP, mas ele é, enfim, muito conhecido. A gente vai, inclusive, ler um texto dele, para a gente ler um texto de um filósofo realmente muito reconhecido, para além da USP, enfim, que é o Porchat, já morreu, enfim, mas vocês viram que morreu o Gianotti, né, ontem, né, o Arthur Gianotti, que era um grande especialista, leitor de Marx, enfim, um grande especialista em Marx, um grande pensador brasileiro, enfim, gostemos ou não, as pessoas tinham uma certa implicância com ele, porque ele era ligado ao PSDB, né, enfim, de São Paulo, né, pessoal, mas uma grande personalidade filosófica. Realmente tem vários livros dele, é uma figura exemplar. Então, a gente tem filósofos no Brasil, sim. Roberto Romano, que também morreu recentemente, não sei se vocês viram, professor de ética, era um dominicano também, professor de ética da Unicamp, morreu de Covid. O Janotti não, morreu de morte morrida, né, como a gente fala. Bom, então o texto do Goldschmidt, ele vai falar um pouco, então, do que é essa especificidade da leitura filosófica. Então, um pouco aquilo que vocês falaram, né? Como é que se lê um texto de filosofia? Como é que eu entro no texto de filosofia? E como é que eu entro no texto de filosofia sem que ter que carregar 500 quilos de erudição? Porque quando a gente vai entrar no texto de filosofia, eu imagino que vocês têm essa angústia, e todo mundo tem, você olha aquele monte de livros, meu Deus do céu, para ler Heidegger eu vou ter que ler Platão, Aristóteles, eu nunca vou ler Heidegger, eu nunca vou ler um texto do Hegel, porque se eu tiver que ler Kant, Hume e tal. Então essa ideia é um pouco de que cada texto é um organismo, é um tecido, e você pode ler esse texto neste texto mesmo. Então, o que o Goldschmidt vai mostrar para nós nesse texto que é bem breve, não é, acho que tem umas 5 páginas, 4 páginas, ele vai dizer que existe um tempo histórico do texto, que é o tempo cronológico do texto, que é o tempo do texto na história histórica. E existe uma história que é a história da filosofia, que é a história interna ao texto. E o tempo que nos interessa, nós que somos especialistas em filosofia, é um caroço de manga, esse texto do Goldschmidt? Não, calma, a gente vai ler.
O que o Goldschmidt vai dizer? Ele vai dizer que o que interessa num texto de filosofia não é o seu tempo externo, é o seu tempo lógico, é o seu tempo interno. O que significa isso quando ele diz isso? Quando você lê um texto do ponto de vista histórico, você lê o texto às vezes como um sintoma de vários elementos que são externos ao texto. Então você vai procurar o contexto político, o contexto psicológico, como eu falei para vocês, que a gente põe de lado, você vai procurar o contexto econômico, né? Você vai procurar todos esses elementos que são externos ao texto e julgar o texto a partir desses elementos. Nesse sentido, Goldschmidt diz que nós nos transformamos, num certo sentido, numa espécie de médicos ou juízes do texto. Ele diz assim que você, nesse método que é externo, ele se preocupa, na verdade, com o texto como se ele fosse um sintoma de algo que não é ele. E como se a verdade que ele produz fosse derivada ou fosse consequência dessas causas externas. Então, esse método genético que ele chama é o método que fala de como esse texto veio a ser, quais são as condições, possibilidades históricas desse texto, o que faz, por que o Quixote existe, né? Por que o Quixote, falando do texto que a gente leu, existe, o que significa o texto do Don Quixote historicamente. Isso é colocar o Don Quixote como uma espécie de final de um processo do qual ele é apenas uma espécie de resultado. Então, ele é o resultado de procedimentos históricos, né? Enfim, ele é o resultado de processos cronológicos externos a ele. E eu estou preocupada, então, com algo que eu chamo, num certo sentido, de gênese desse texto, da genealogia desse texto. O que o Goldschmidt vai dizer? A gênese de um texto, ela é, sim, um método científico, ela é um método histórico, ela é um método. Só que ela não é um método próprio à filosofia. Não é o que o filósofo faz. Não é como nós devemos ler o texto. Calma, a gente vai piorar, é ótimo. O texto, então, é breve, não muito complexo, e de maneira rente ao texto, a gente pode mostrar como o Goldschmidt propõe a nós aquilo que ele chama de leitura estrutural de um texto. O que é a leitura estrutural do texto? Eu não leio sintomas, eu não leio a historicidade do texto, eu não pergunto quem é o autor. No limite, eu não quero nem saber quem é o autor. Não interessa se é um homem, se é um europeu, interessa o texto como um tecido que está na minha frente. A arquitetura interna do texto não é necessariamente o que o texto diz ou a verdade que o texto produziu. Não é o efeito do texto, mas sim o como ele produziu e o como essa verdade interna ao texto se produziu. Ou seja, trata-se da lógica argumentativa do próprio texto, que é interna ao texto. A verdade, portanto, ela é algo interno à construção desse texto. A gente falou um pouco do cânone filosófico, que teria que ser fixado a partir de textos em que a arquitetura interna teria produzido a verdade. Então, essas verdades históricas teriam sido produzidas por esses textos, né? Enfim, que movem esses conceitos. É claro que essa história da filosofia, ela deixa de lado, sim, esses autores que, as mulheres, enfim, tal. Claro que esse cânone está sendo colocado em questão, e um pouco que a gente vai ver do problema do institucionalismo é que ele não leva em conta nem quem é o leitor, nem quem é o autor, exatamente o problema que é nosso agora. Mas ele leva em conta, num outro sentido, essa estrutura textual. Ele é um instrumento muito importante para a gente conseguir entrar nessa estrutura textual. Nem entender errado eu consigo. Não, que isso, gente. Essa história, então, da filosofia, ela não seria, portanto, externa aos próprios textos, mas ela seria interna ao texto. É o texto que produz a sua própria verdade, por exemplo. Assim, os textos que hoje constituem essa tradição, eles seriam relacionados uns aos outros, externamente por uma consistência histórica, mas eles seriam relacionados internamente por uma questão conceitual. Então, não é a história externa que interessa para a gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu já falei para vocês, é a dialética hegeliana. É óbvio que várias questões da dialética hegeliana já não nos servem mais. As perguntas que Hegel fez, as questões que Hegel fez, elas talvez pareçam para nós coisas que, mas por que isso é uma pergunta filosófica? Mas o como Hegel constrói a verdade interna do seu sistema, até hoje é importante para nós. A sua argumentação, o modo como ele junta, por exemplo, elementos que estão separados numa argumentação de outro filósofo, ele une e transforma numa argumentação única, que é o que a gente chama de dialético.
E se vocês forem pensar que Marx não é um hegeliano exatamente, muito pelo contrário, ele fazia críticas a Hegel, ao como Hegel pensava. Mas, por outro lado, ele se valeu do modo de exposição hegeliano, que é um modo de exposição dialético. Então, quer dizer, parece que o conteúdo do que Hegel falou pode até ter envelhecido, mas o modo como Hegel construiu a argumentação, grosso modo, tá, gente, que eu não sou um grande especialista em Marx, mas vocês sabem que as questões que Marx reorganiza no texto dele, elas não são necessariamente originais. Ele pega coisas da economia clássica, coisas da sociologia da época dele. Qual que é o grande mérito do texto dele? É mostrar essas duas coisas organizadas como num devir único. Ele mostra dialeticamente como elas estão implicadas. Então, não é a economia aqui e a sociologia aqui. Ele mostra como uma coisa está implicada na outra. E ele só faz isso porque ele era muito atento ao modo como Hegel internamente construiu o seu texto. Fala, pessoa que está com a mão levantada, que eu não sei quem é, está só escrito 46 na sua bolinha. Ah, João, achei. Professora, eu ia só perguntar se não é essa questão, enfim, de uma estrutura acabar servindo a nossa estrutura atual, que é, enfim, meio hegeliana, né, meio marxista até, que a história se repete, vai ser o elogio do anacronismo da Lorô. Não sei se é assim que se fala. Eu também não, eu falo Lohá, mas acho que é Lohô, sabia? Então, se você pensar assim no anacronismo do Hegel, por exemplo, no anacronismo da leitura hegeliana, por exemplo, do que nós utilizamos até hoje, por exemplo, eu acho que se a gente pegar assim, é claro que esses autores não são hegelianos, né? Hegel é um autor do século XIX, né? Mas se você pegar Adorno, que é um autor que estudou, por exemplo, a personalidade autoritária, e é um autor que está sendo muito relido agora, porque a gente está aí com uma questão do avanço de personalidade, de traços autoritários nas sociedades, né, que pareciam enterrados, enfim. Toda a exposição adorniana, ela se deve muito ao modo de exposição do Hegel, muito embora ele tenha textos em que ele critica exatamente as respostas que Hegel deu, o Estado hegeliano, ele faz uma crítica. Eu queria dizer mas se você ficar com essa parte da exposição hegeliana, então, não o que ele falou, mas o como, esse modo de exposição hegeliano, ele é muito importante para a gente aproveitar. Então, aproveitar essa estrutura do texto. Ou seja, não a verdade exatamente que o texto propõe. Como que eu vou explicar isso? Eu pego, o que o Hegel quer dizer? Que Hegel quer dizer que o Estado moderno, que a ética, ela se constitui no Estado atual, Estado alemão. Tá, sabe, resumão. Quando eu faço isso, eu fico só com aquilo que é o mais importante do texto, entre aspas. Só que eu perdi tudo que o texto tem de importante. Porque isso realmente é o que não interessa. Percebe? Exatamente isso que é o resumão. Ou Platão, Platão, ele chegou ao fim à teoria das formas. A teoria das formas, que aliás, Platão nunca escreveu, é o que menos interessa Platão. Interessa o como ele move os textos dele para tentar resolver essa questão, que é o problema de se existe ou não um uno, né? Um belo uno, uma justiça una, e, portanto, uma forma una. Se eu resumo tudo isso, a teoria das formas, isso é o que o Goldschmidt chama de história externa. Eu crio um sistema, eu explico esse sistema, digo, esse sistema é tal coisa, e eu perco desse sistema exatamente todo o movimento que esse sistema teria de interessante. Ou falando como Hegel, né? Ele diz, se você ficar com apenas a verdade que sobra de um procedimento metodológico, e como uma moeda que eu enfio no bolso, eu fiquei, na verdade, com um cadáver na mão. Porque eu perdi todo o movimento que fez com que essa verdade viesse a ser. Esse movimento que faz essa verdade vir a ser é o movimento interno ao texto. É o modo de exposição do texto. É por isso que, num certo sentido, na filosofia e em outras áreas nem tanto, a gente lê menos, como eu vou explicar? É muito raro, por exemplo, um curso em que você vai ler 3, 4 livros do Hegel, embora em outros lugares seja isso mesmo, eu quero saber a teoria hegeliana do Estado. Ok, então eu leio os textos ou eu leio resumos. Aqui não interessa tanto isso, interessa muito mais o como esse texto desenvolveu a sua verdade. Então, interessa para nós, às vezes, muito mais o movimento interno do próprio texto, o que Goldschmidt chama
e Goldschmidt, ele faz uma crítica ao Hegel, no fim e tal, de uma espécie de tempo lógico do texto. É como o texto se desenvolve por ele mesmo. E é um pouco como a gente vai fazer. Alguém me perguntou já como é que faz a leitura, quando é que vai fazer o exercício de leitura do Kant, né? A gente só vai fazer depois de ler o texto do Goldschmidt, porque a gente vai tentar fazer exatamente uma leitura estrutural desse texto. Não é o que o Kant diz. O Kant diz que esclarecimento é sair da minoridade, é ok, isso aí, né? Beleza. Mas o como ele diz, o como o texto dele se movimenta e articula, por exemplo, o problema da razão privada e da razão pública, que é, na verdade, o problema do homem no seu tempo histórico e do homem em relação à humanidade. Portanto, é uma articulação entre o aqui e agora e a real política tal, e um certo projeto de humanidade que está para além disso. E como é que eu articulo essas duas coisas? É isso que o texto faz na argumentação. Agora, se eu pegar e resumir o texto e dizer, ele diz que o esclarecimento é sair da minoridade, sim, você não está dizendo nada de errado, mas você está simplesmente perdendo exatamente essa dimensão do texto que é o seu movimento lógico, tá? E essa lógica interna do texto. Bom, tudo isso que eu estou falando é certamente muito polêmico, vocês vão ouvir pessoas da filosofia mesmo que vão execrar o texto do Goldschmidt, aliás, é um texto muito execrável. Há um professor da filosofia que diz que esse texto é um texto que só se lê no Brasil, que na França não se lê mais. Não sei se é verdade. Também não sei se isso é um problema, né? Porque, na verdade, foi muito importante para a formação de filósofos brasileiros. Diga, Raíssa. Cadê você? Professora, tá conseguindo me escutar? Tô. Porque eu queria saber, então, todo o nosso sistema de ensino, ele é basicamente essa perca dessa fluidez do texto, porque geralmente nós não estudamos todos os textos em si. Às vezes estudamos uns resumos, enfim. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho assim, aí falando um pouco da dimensão do ensino de filosofia, né? Há várias críticas ao modo como se ensina a filosofia, ou como se ensinava, porque vocês sabem que o ensino médio já passou por cima de todas as críticas, né? Veio com o trator e tal, e a gente não tem mais filosofia nesse modelo e tal. Mas, por exemplo, você ensina filosofia no modelo histórico, né? Então, aí é Platão, Aristóteles, Joaquim, ou ao modo temático, ética, estética, né? Assim, e muitas vezes fora dos textos, né? Então você nunca lê Platão, você nunca lê. Embora existam livros, os nossos livros didáticos de filosofia, eu já comparei com livros de outros países, tá? São ótimos, são mesmo, sem ficar com essas coisas, que o Brasil é tudo ruim. Tem textos, são livros tão bons, como alguém disse lá, que o Convite à Filosofia é usado na faculdade, porque é um livro muito bom mesmo. Não, assim, um livro manual, é um manual, ele quer ser um manual. Claro, é um manual, né? Não era para ser feito, para ser usado na universidade, mas ele é muito bom. Se eu tivesse aqui, eu tenho aqui os livros desses aí, preciso saber tal coisa, assim, é um livro que você pode confiar. Então, mas, assim, não estou fazendo uma crítica total. E muitos desses livros trazem, no final do capítulo, um trecho original. Tem um livro que era muito interessante, aliás, eu tenho, está lá na minha sala na filosofia, que chama Primeira Filosofia. Era um livro didático que tentava fazer assim. Ao invés de eu escrever o que eu acho de Kant, eram coletâneas de pequenos trechos de textos. Então, tinha texto de Kant, de Aristóteles, de Platão, e aí você aprendia por leituras de coletâneas, né? Então, claro, você vai aprender por pedaços, né, por partes, mas você lia o original, claro, com uma explicaçãozinha, tal, de quem foi o autor, e aí você vai para a estrutura do texto. Inclusive, é um modo de aprendizado que não é conteudista, num certo sentido, porque você ia aprender a argumentar, né? Porque filosofia não é história, na verdade, né? Inclusive, como que a filosofia aparece nos livros de história? Aí sim, é um livro de história. Aparece como uma espécie de rodapé, ali tem, hoje em dia não mais, mas era assim os livros de história, né? A história é o contexto econômico e político, porque essa ideia de infraestrutura, né? E um quadro ali embaixo, no meu tempo era assim, um quadro contexto artístico, né? E vinha filosofia, literatura, tal, como uma coisa, uma espécie de efeito, né? Daquilo que é maior, tal. Mas na verdade na história do ponto de vista da história, realmente esses elementos eles estão encadeados de outro modo. Então, por que a filosofia vai reproduzir exatamente o mesmo modelo, né? Para Platão, Aristóteles?
Então, eu acho que tem toda uma crítica em torno disso, sim. Vocês falaram, aí eu esqueci de falar e era importante eu ter falado. Eu vi nos resumos de vocês que todos vocês falaram muito bem dos professores de filosofia, né, que são realmente, às vezes, professores muito apaixonados pelo que fazem, né? Porque a filosofia não dá para falar a filosofia, né? Esse é um modo de pensar, todas as coisas que a gente pode abordar, elas podem ser abordadas de modo filosófico, né? Isso eu não quero dizer de forma alguma que é aquela coisa meio assim, vamos filosofar sobre qualquer coisa e vir aquele, não é bater papo. Mas você pode, a gente tem inclusive um grupo de pesquisa, se vocês quiserem conhecer, que chama Quem Pertence à Cidade, que estuda os desdobramentos da cidade a partir do conceito de utopia, que é um conceito filosófico que vem do século XVI, e vem de Platão também, embora Platão não tenha escrito uma utopia, porque a palavra não é grega, ela nem existia, mas que é essa ideia de projeção do melhor a partir das projeções em cima dos mapas das cidades de Brasília, né? Ceilândia, a gente já foi, e aí a gente faz um debate com os alunos a partir desses conceitos filosóficos. Então, a ideia de atritar um conceito filosófico é um outro modelo que não é estruturalista, a uma dimensão do real, né? Então, fazer esse contraste. Então, a filosofia pode fazer isso também. Agora, não diria que tudo na filosofia, no ensino de filosofia, era ruim, é um modelo, né? Enfim, um modelo histórico, né? Porque, fazendo advogado do diabo, né, também, se a gente não faz no modelo histórico, fica muito difícil para o aluno compreender também, né? Porque, agora, por exemplo, esse curso que eu montei para vocês, eu vou começar no iluminismo. Eu vou explicar para vocês por que eu vou começar no iluminismo. Eu vou começar no iluminismo porque é quando a nossa noção de história passa a ser um problema filosófico, né? Sim, a nossa noção histórica. E quando, na verdade, a gente consegue entrar nos textos e encontrar esses elementos da dimensão anacrônica que a Nicole põe. Mas no final do curso, pelo texto do Heidegger, a gente vai voltar lá para a Grécia. Então, a gente vai fazer um movimento também para pensar esses outros autores. Foi uma estratégia que eu encontrei, porque eu já dei curso de introdução à filosofia, que eu começava em Platão, tal, enfim, tal. É um modelo, dá certo também, não acho ruim também, não. Eu não gosto muito, porque, na verdade, eu tenho um pouco essa formação, que é uma formação estrutural. E também, todos os métodos, quando eles são cegamente seguidos, eles causam alguns problemas, né? O que também causa uma certa cegueira, porque você não tem a dimensão do todo, né? Você só entra na parte, né? Então, eu sei ler Kant, mas eu não sei onde Kant está no todo, né? Então, também, eu acho que os dois movimentos são problemáticos, né? Mas, assim, voltando ao Goldschmidt, na verdade, ele não diria que o ensino é ruim, na verdade. É só que no ensino de filosofia do ensino médio, a questão não é preparar vocês para uma ciência, né? É, na verdade, instruir. É uma coisa que eu acho 1-0 para São Paulo, eu vi, eu acho que eu já não olhei. Desculpa aí, gente, né? Gente, desculpa aí. Mas enfim, agora até desconcentrou, né? Então, mas a questão um pouco assim também, quando a gente vem para a universidade, é um pouco perguntar qual é a especificidade, qual é a importância de aprender filosofia, né? Eu acho, por exemplo, assim, eu acho uma boa resposta no ensino médio é dar oportunidade para as pessoas conhecerem o mundo em que elas vivem. Para mim, isso já está muito, muito bom, né? Pois tem umas coisas que a gente tem que esquecer, né, Isaías? A gente, né, corta uma parte, né? Tipo, tem uns domingos que a gente esquece que existiam, sabe? Bom, gente, só voltando aqui, então, o que então seria uma história da filosofia? Falando um pouco do que vocês estão falando, o que seria aprender filosofia? Seria, então, fazer aquela história de todos os sistemas, o de Platão, depois o de Aristóteles, depois a patrística, depois Tomás de Aquino? Para o Goldschmidt, não. Por quê? Porque isso é uma história cronológica. Isso tem um papel? Claro que tem um papel. E claro que quando o Goldschmidt fala disso, é porque ele sabe toda essa história, porque, claro, eles têm uma formação de ensino médio que dá isso, então talvez o ensino médio tenha essa função de dar para nós a estrutura geral assim, desse todo. Mas nós não vamos fazer isso porque a história da filosofia desse tipo ela é externa aos textos. Ela é, na verdade, história e não filosofia. A gente tem que entender, então, por que Platão e Aristóteles estão interligados? E por que é importante, se é que é importante, é uma pergunta, estudá-los hoje.
por causa, talvez, do movimento interno de cada um dos seus textos. Então, não é o que a República diz. Aliás, se vocês pegarem a República, é claro que aquilo não é aplicável hoje em dia, né? Você vai, né, enfim, pegar, nem na época, né? A gente tem toda uma leitura da República, que a República não é um paradigma, não é um modelo, ela é um exercício de pensamento. Inclusive, o próprio Platão diz, é uma lente de aumento que eu coloco em cima de um texto para lê-lo melhor. Ou seja, é uma lente ficcional que eu coloco em cima do real para que eu leia Atenas de hoje em dia, Atenas real, por uma outra lente. Então, eu não sei se ele estava querendo que aquilo que ele propõe na República acontecesse. Agora, se a gente pegar ao pé da letra o que ele propõe na República, né, assim, você tirar os filhos dos pais para que os pais não saibam quem são seus filhos e amem todas as crianças do mesmo modo, enfim, né, tá, comunista total, né, que as mulheres lutem com os homens, que você tem um campeonato para saber quem vai casar com quem, para evitar que o filho case com a mãe, umas coisas assim, oi, não, mas isso é doideira, inclusive na Idade Média eles tinham muito problema com a leitura principalmente desse capítulo, né, desse livro, que era um livro muito problemático. Então se lia como? Se lia de forma hermenêutica, então quer dizer, você lê também no texto, o como do texto. Interessa muito esse modelo, o modelo do como a República, a pergunta inicial da República, qual a pergunta que a República põe, e como essa pergunta serve de lente, de aumento, para olhar elementos da sociedade real, que é a mesma coisa que acontece na Utopia do Thomas More também. Não é que ele está propondo uma cidade nova, ele está propondo, deslocando os elementos ficcionais, que você olhe esse absurdo, mais ou menos como Pierre Menard, para que você olhe esse absurdo e perceba deste absurdo os elementos absurdos do real também, né? Então, assim, por exemplo, na Utopia, não sei se vocês já leram, ele fala que os pinicos eram feitos de ouro, então as pessoas vêm todas cheias de joia e todo mundo dá risada, né? As pessoas de outro lugar, porque joia, ouro, prata era coisa de pinico, né? Era coisa rebaixada. As pessoas que são condenadas, elas são condenadas a andar com um monte de corrente de ouro, tal, assim. Então, quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está mostrando como essa nossa estrutura de valoração, ela é móvel. Se eu dissesse que um pinico é de ouro e que isso é rebaixado, seria rebaixado, né? Enfim, muito embora, se vocês pegarem a foto é ótimo, a pintura do Thomas More, a pintura histórica dele, ele está com um correntão de ouro, assim. Então não é que ele achava que o pinico ia ser de ouro, que isso era ridículo, ele está simplesmente usando a ficção, usando esse modelo hermenêutico, exegético, para pensar o próprio tempo dele, né? Então, voltando à perspectiva do Goldschmidt, o Goldschmidt vai pensar que a filosofia é, antes de tudo, texto, e ele fala disso, e que os textos vivem, e ele diz isso, numa espécie de ucronia. Já que eu falei de utopia, o U é uma negativa, utopia é não lugar, é não espaço, é terra do nunca, uma terra que não existe, é não lugar, utopia, né? Ucronia é não tempo. Então ele diz, os textos convivem numa ucronia, ou seja, eu sou contemporâneo de Platão quando eu estou lendo Platão, porque eu não estou lendo Platão como um homem de Atenas, eu estou lendo Platão como um desdobramento lógico de uma pergunta, de um problema. Então eu estou lendo em Platão a estrutura da construção de Platão. Eu lembro muito de um professor, né, que falava assim, todo mundo critica muito a memória, né, o uso da memória na escola, é muito criticado, né? Aí ele falava assim, imagina, se eu soubesse de cor um diálogo de Platão, eu tinha lógica na minha cabeça para responder qualquer questão, porque os diálogos de Platão são muito bem construídos logicamente. Se eu soubesse de cor um diálogo de Platão, toda hora que eu precisasse, eu sacava. Claro que eu estava brincando, né, mas... Então, Goldschmidt separa dois modos de acessar um texto. Há método genético, que fala da origem desse texto, das suas dependências históricas, daquilo de que ele é efeito. E, nesse caso, conhecemos os dogmas do texto, isso é, aquilo de que o texto fala, a partir dos efeitos, dos sintomas, o conteúdo a partir da história, que constrói uma espécie de etiologia, né? Eu vou fazer uma espécie de diagnóstico do texto e mostrar onde o texto erra, onde o autor falha, onde as doenças sociais aparecem e tal. Nesse caso, nós conhecemos, então, o texto como um efeito.
O historiador seria, então, algo como um médico que procura a sintomatologia que os textos explicitam, tentando entender como esses textos explicitam também problemas da história. Por exemplo, o texto de um teólogo do século XV, que eu estava traduzindo, que chama Jean Gerson. Eu estava traduzindo esse texto porque ele é o primeiro texto que vai tentar explicar por que Joana d'Arc é uma verdadeira profetisa. Porque ela podia ser considerada uma bruxa, né? Como foi depois, uma feiticeira, embora a palavra nem se usasse. Ele faz todo um texto, esse Jean Gerson, defendendo que Joana era uma verdadeira profetisa, embora ele tenha feito vários textos condenando outras pessoas. Então, esse texto do século XV, por que eu escolhi esse texto do século XV? Porque quando a gente vai ler esse texto, do ponto de vista da lógica interna desse texto, a gente vai ter que entender a argumentação que ele faz para tentar provar, com os instrumentos que ele tinha na época, que esta era uma verdadeira profetisa, Joana d'Arc. E a Joana d'Arc era uma verdadeira profetisa. Então, como ele desdobra e como ele vai criticando, por exemplo, um dos grandes problemas da época é que ela se vestia de homem. Isso está no Deuteronômio, né? Deuteronômio 22, eu acho. Desagrada a Deus que homens se vistam de mulheres e mulheres se vistam de homens. Então, ela contrariava uma lei divina, uma lei de Deus. Aí, o que ele faz? Ele fala, não, mas olha, se você lembrar, várias figuras na Bíblia fazem a mesma coisa, elas tomam armas. Então, o que ele faz? Ele usa uma argumentação para construir esse argumento que salva a Joana. Por que eu escolhi esse texto exatamente? Porque esse texto mostra muito bem, é um texto distante de nós, é um texto que quase ninguém lê, como se constrói uma verdade interna ao texto, então esse desdobramento do texto, que está tentando produzir uma verdade. E como essa verdade, ela tem uma disposição no mundo. Mas você não inverte, não é a história que é o efeito do texto, mas é o efeito, inclusive o Jean Gerson morre antes da Joana d'Arc, ele morre antes dela ser presa, inclusive ele morre, ela está no auge, tá ganhando de todo mundo, tá tomando de assalto as cidades, enfim. Então, o historiador, portanto, ele lê o texto como algo que possui uma gênese e um fim, e é isso que importa para ele. O historiador tomaria esse texto do Jean Gerson, e como ele é tomado como um elemento histórico, ele é um dado histórico. Nós tomamos como se construiu essa verdade de provar ou não que alguém é uma verdadeira profetisa. Vocês vão me dizer, mas isso é uma questão que hoje em dia não vem ao caso. Sim, não é o problema da questão, é o problema de como esse texto se desdobra. E eu nem sei se ele é um bom texto argumentativo, talvez ele seja má filosofia, tá? Mas, por outro lado, em contraposição ao método histórico, Goldschmidt propõe um método lógico, que considera ser eminentemente filosófico. Esse método filosófico aborda uma doutrina, e eu estou citando, conforme a intenção de seu autor, e até o fim conserva no mesmo plano o problema da verdade. A intenção do seu autor é a intenção da lógica interna do texto, não a intenção psicológica, né? Não é a intenção que o autor tinha de... não, mas ele estava fazendo isso porque ele queria, porque ele brigou com a mulher. É a intenção da exposição dessa verdade. O estudioso que trata um texto por sua estrutura lógica busca entender qual foi o argumento usado pelo autor que produziu a verdade e que desejava explicitar. Tomemos novamente, então, o texto de Jean Gerson. Podemos ler seu texto como um texto histórico que aponta para o problema relacionado à questão da igreja, da guerra da França, da guerra dos 100 anos, né, do problema da Joana d'Arc, do problema das várias profetisas. É uma época que é cheia de profetisas, as mulheres escreviam, a Catarina da Suécia, né? Cadê o João aí para me ajudar? Então, você está lendo como um documento histórico. Agora, é como ele é lido, geralmente. Agora, se eu fosse ler esse texto como filosofia, num certo sentido. No caso da leitura lógica, nós tentamos entender como Gerson desdobra seu texto por dentro, em argumentos que, mobilizados por ele, produzem uma verdade. E também é assim que vemos os limites da argumentação de um texto. Se ele for um texto bem argumentado, a verdade por ele sustentada, mesmo que tenha passado muito tempo, que essa pergunta que ele está tentando mover, se a Joana era ou não era uma profetisa verdadeira, se ela era ou não era uma enviada de Deus, enfim, permanecerá formalmente bem construída. Ele vai continuar formalmente bem construído. Um texto bem construído não envelhece enquanto forma, pode envelhecer enquanto conteúdo. Ainda que a pergunta que ele busque responder não tenha a mesma potência hoje. O modo como a argumentação é conduzida é que interessa à leitura lógica. Então, é isso também que a gente vai procurar. Portanto, no método genético,
o método que busca retraçar a origem, nos preocupamos com fatos econômicos, com fatos políticos, com a constituição intelectual, com a vida espiritual da época, com quem o autor conhecia ou não, com essas coisas externas ao autor. Com o modo como o autor se relaciona com a corte, com a política, enfim, com essas questões. É claro que a relação do autor com a política de seu tempo sempre interessa, é claro que a filosofia política fala disso, enfim, mas primeiro a gente tenta entender o argumento do texto. A pergunta pela verdade de um texto, diz Goldschmidt, tenta sempre de voltar à verdade subtraindo o texto do seu tempo cronológico, numa ucronia, como se eu estivesse conversando com alguém aqui pelo texto. Então, eu estou conversando pelo texto com Platão. Eu não estou remetendo a um autor do século V a.C., né? Enfim. É certo que os historiadores também lidam com a construção argumentativa de um texto. É claro que, no caso de João Gerson, é claro que o argumento do texto vai mostrar como se tratavam as profetisas na história, mas a questão é outra. A preocupação é outra. Eu peguei um exemplo bem exótico para vocês não conseguirem encontrar em lugar nenhum, né? Vocês já tinham ouvido falar de um teólogo que condenava, inclusive, ele é muito lido hoje em dia, já junto começo com o fim, pelas feministas, né? Porque ele era um assíduo detrator do papel feminino na religião, inclusive de Maria, da figura de Maria, da Mariologia, né? Do grande culto a Maria que vai se estabelecer na Idade Média. Então, ele dizia, inclusive, que tem textos dele dizendo que, na verdade, a constituição física corporal de Jesus se deve a José, e não a Maria. Enfim, questões que são teológicas de época. Então, ele foi muito relido atualmente por isso. Então, também, por que você relê um autor? Né? Bom, os historiadores, então, eles vão lidar com a gênese, com os efeitos desse texto e não necessariamente com a estrutura. Os procedimentos do método histórico, então, não enfrentam a doutrina interna ao texto, a lógica do texto, estruturada, mas eles vão medir-se com ela, mas se estabelecem, de certo modo, por sobre a doutrina e servem, ao contrário, para medi-la. Então, você passa por cima do texto e vai pensar como esse texto se incorpora, por exemplo, na história da Igreja, na história da Inquisição, na história da Idade Média, em relação à Guerra dos 100 Anos, e não o que esse texto diz em si mesmo. Nesse caso, já temos formulado nossas considerações sobre o texto e nos portamos como uma espécie de juiz desse texto, julgando esse texto na medida em que a gente se põe acima dele. Ocorre algo desse tipo no caso do Pierre Menard, como a gente falou, quando o Menard... Quando o julgamento de Menard quanto ao Dom Quixote possuir uma sutileza muito maior, porque Menard não sabe apenas do Quixote, mas de toda a descendência do Quixote. Então, ele faz um julgamento também desse texto, porque ele está fora, historicamente, desse texto. Ele sabe o que o livro foi em si mesmo e o que produziu depois. Portanto, quando nos colocamos nessa posição de historiador, a gente julga o texto por coisas que não estão no texto e que o texto, ou o autor do texto, ou a intenção do texto, sequer poderia apontar. Por exemplo, quando nós dizemos, e isso é comum, tá? É lugar comum, que vários autores do romantismo são nazistas. Eles nem sabem o que é isso, mas muitas das estruturas que o romantismo, que eu gosto muito, tá? Que construiu, serviram depois por uma outra argumentação. Então, foi deslocado. Só que nós estamos vendo, eles escreveram aqui e a gente vê toda a descendência, inclusive aquela que eles fundaram, né? E toda a deturpação, enfim, desse tempo histórico. Então, nós lemos nesse autor aquilo que eles quis escrever, a intenção. E, anacronicamente, a gente também vai procurar o que essa intenção formou no mundo, né? Claro que isso é um segundo passo que depois a Nicole vai apontar para nós. Por vezes, a gente não tem muito paciência para com os textos. Eu sei disso porque a gente não foi formado para ser leitor desse modelo de texto. Porque nós achamos que eles já foram lidos e que todo mundo já falou sobre ele e, portanto, a gente vai direto ao resumo, né? Vamos direto ao que interessa. O que esse texto diz? Ou mesmo porque esses textos envelheceram e não concordamos com as perguntas feitas por eles.
esse discordar de antemão, antes de lidarmos com o texto, coloca-nos, então, como um juiz do texto. A gente, antes de ler o texto, a gente já vai direto para o texto e a gente perde, já vai direto para o resumo, para a explicação e tal, e a gente perde exatamente como esse texto foi formulado, as argúcias, as minúcias, os problemas que ele pôs. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que não aconteceu na minha aula, mas aconteceu numa aula recente. Uma pessoa perguntou se a gente ia continuar lendo Locke, o autor, John Locke, sabendo que ele tinha relações com o tráfico de escravos. A figura histórica de Locke, eu nem sei muito bem da história, porque realmente eu sou leitora dos textos de Locke de estrutura, ele tem esse limite, como o Rousseau que botou os filhos na roda, né, que botou os filhos no orfanato. Agora, é preciso pensar que o próprio texto do Locke, quando ele trata da tolerância, ele é uma pedra fundamental para como nós pensamos agora a própria questão do racismo, do etnocentrismo. Então, essa pedra de toque da tolerância que está dentro do texto, apesar da figura histórica não ser uma figura maravilhosa, ela interna o texto, ela interna a construção do conceito, percebe? E se a gente perde essa sutileza, a gente fala, não, ou a gente faz essa tábula rasa pela psicologia do autor, não, esse cara era machista, era racista, né, tal, e nós perdemos completamente esse movimento interno do texto, ou se a gente passa por cima e resume, Locke é o cara que falou do tratado, ele é um liberal, né, vocês já ouviram isso, ele é um pensador liberal. Não, como, gente? Inclusive, a gente perdeu tanto essa dimensão que hoje em dia a gente fala, o cara é liberal, a gente nem sabe o que é ser um liberal, né? Assim, o liberal histórico. O liberal histórico é uma figura eminentemente iluminista, esclarecida, nos seus limites históricos, claro, né? Enfim. Mas é uma pessoa que pensa a tolerância da religião, enfim, é uma figura super importante para tudo que se construiu depois. Então, um pouco essa questão que o método lógico pergunta, então, pela verdade interna do texto, e por isso lê o texto e sua estrutura. Nesse sentido, a tradição, ela é viva, e a gente move essa tradição. Por isso que depois a gente vai ler o texto da Nicole Lohau, eu acho que é assim, sobre o anacronismo. Como é que a gente, anacronicamente, lendo o texto do Locke, por exemplo, sobre a tolerância, a gente pode pegar esse termo da tolerância e deslocar para uma questão nossa, ou não. Peguei o exemplo do Locke aqui, meio à toa. Se não, o que a gente vai acontecer é que toda a tradição e toda a filosofia vai se transformar numa espécie de estátua morta, sem voz, ou, como diz o Hegel no texto que a gente vai ler, um campo de mortos. Platão foi suprimido por Aristóteles, que foi vencido por Tomás de Aquino, que foi vencido por não sei quem, tal, aquela frase que vocês já leram no muro, que se lia muito em muro nos anos 70, né? Marx morreu, Jesus morreu e eu também não estou muito bem. Ou seja, eu sou simplesmente o próximo que vai não deixar nenhum legado, porque você vai simplesmente passando por cima desses sistemas como se eles fossem mortos, né? Então, é um pouco essa ideia que o Goldschmidt está tentando tirar também, que é uma questão que o Hegel vai dizer, né? Se todos os sistemas foram suprimidos por outros, e muitos filósofos pensam assim, tá? Que a gente não tem que ler o passado porque aquilo lá já foi resolvido. Você perde exatamente a dimensão do como essa solução chegou até nós. Ou seja, o movimento que produziu essa solução. Por exemplo, hoje em dia a gente tem coisas como o ponto pacífico, a tolerância religiosa, o feminismo nem tanto, né? Mas a tolerância religiosa, a igualdade dos povos. Mas como isso se construiu? Isso não nasceu do dia para a noite, isso se movimentou por dentro desses conceitos filosóficos e por outras coisas também, né? O método filosófico, ressalta Goldschmidt, vem responder exatamente ao problema posto do século XX que eu falei para vocês, que é um problema que o Ehrman de Husserl vai responder também. O que faz da filosofia uma ciência rigorosa? O que faz da filosofia uma ciência? Entre outras ciências, o que é próprio ao método filosófico? O que faz da filosofia uma ciência universitária? Está com a biologia, a história, a geografia, a linguística, o direito, a medicina, etc. O que hoje em dia torna a filosofia tão rigorosa e tão importante quanto todas as outras ciências? Se é que algo torna, tá? Isso é uma pergunta. Se nos cabe fazer um elogio da filosofia,
Que argumentos temos de mobilizar? E como é que a gente elogia a filosofia? Não se trata aqui de lançar mão dos argumentos externos. A filosofia produz pensamento crítico, porque, gente, todo mundo produz pensamento crítico, né? Acho que todas as ciências. Porque a história, a geografia, a questão não é essa. A questão é exatamente o que faz a filosofia e como que é o método de leitura da filosofia e o porquê ler textos que são tradicionalmente descritos como textos de filosofia. O curso de Martin Heidegger, que eu citei já no começo da aula, Introdução à Filosofia, fala precisamente disso. Heidegger tenta dizer a estudante de química, de medicina, de engenharia, o que significa introduzir-se na filosofia. E por que é importante que estudantes de outras áreas, de áreas de ciências, pensem na filosofia. Pensem no que é a filosofia. No século XX, este é o problema, tanto para Heidegger, quanto para Husserl, quanto para outros filósofos. Afinal de contas, qual o papel da filosofia e o que é filosofia? E as respostas são várias, claro, a gente vai ver. Goldschmidt, claro que não é um heideggeriano, nem hegeliano, ele vai responder desse ponto de vista, pensando na universidade. Ele vai dizer, então, que o método filosófico, e que faz, portanto, a filosofia uma área específica, é exatamente esse modo de ler um discurso internamente, a lógica de um texto. E que, falo para vocês, deslocando um pouco o texto, deslocando um pouco a questão, serve para todas as outras áreas, porque a leitura filosófica de um argumento, ela serve para construir muito bem um argumento. Ela serve para destruir um argumento falho. É um pouco essa questão também do para que serve, vamos dizer assim, se é que serve para alguma coisa, a filosofia. Como ele diz, então, a progressão, o método desses movimentos dá à obra escrita sua estrutura e efetua-se num tempo lógico. É isso que a filosofia, como método, faria. Ela explicitaria exatamente esse tempo lógico da filosofia. E só para terminar, a gente já está indo aí para quase 10h30, que hora que termina a aula para vocês? Porque lá na filosofia termina às 11 horas, mas a de vocês termina um pouco antes, não é? Quer dizer, o CIGA mudou todos os horários, tá? Isso aí a gente, quando chegar ao presencial, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Tá, então já estamos terminando. Então, encaminhando para o final, vocês vão dizer, então tá, filosofia é só discurso, é só argumento interno, então interessa o que o Jean Gerson falou sobre a Joana d'Arc, não interessa que a mulher foi queimada, não interessa a história, não interessa nada. É exatamente o contrário dessa lógica que eu acho que a gente pode recuperar pensando na estrutura do texto. E eu vou recuperar aqui falando a partir do Sartre, do Jean-Paul Sartre, que não era um estruturalista, nada disso. Ele diz, por exemplo, que se a gente toma a filosofia, se tomamos a filosofia viva, e se a lemos apenas como um texto histórico, se a gente toma a filosofia como apenas um texto histórico e apenas alguma coisa que repete a vida do autor, o que fazemos é transformar toda a filosofia em algo inerte. Ao final de um livro que nos provocou uma mudança excessiva, que nos moveu, que você leu um negócio assim, é importante fazer lógica do direito para testar os argumentos disso. Mas, assim, o texto que você leu, assim, por exemplo, você leu o texto do Locke e fica, meu Deus, que texto foi esse? Meu Deus, que porrada, não sei o quê. Você foi totalmente tomado por esse texto. Aí você chega e fala, mas Locke era escravista. Ah, tá bom, então. Aí o que o Sartre diz? Ao final de um livro que nos provocou uma mudança excessiva, que nos moveu, fechamos o livro e dizemos, só literatura. Ele não fez nada disso na vida dele. Podemos dizer ainda, Rousseau disse isso, mas colocou os filhos em um orfanato. Fazemos um julgamento moral que se sobrepõe ao texto e tira dele a potência de nos mover. Então, tira exatamente da filosofia e de todos os textos e de todos os conceitos qualquer tipo de poder, porque você remete ao homem. E ao remeter aos homens, e às mulheres também, vocês só vão encontrar coisas falhas, tá bom, gente? Vocês vão descobrir que Kant era, sei lá, racista, que Aristóteles era machista, que Marx saía com empregada. Estou inventando, gente. Vocês vão sempre descobrir. A gente não pode moralizar, num certo sentido. E é claro que não estou falando com isso que a gente deve abandonar a interpretação. Heidegger era nazista, né? Pois é, não precisava lembrar, né? Goldschmidt prossegue. A interpretação constituirá em reaprender, conforme a intenção do autor, essa ordem por razões e em jamais separar as teses dos movimentos que as produziram. E depois ele mais fala,
Diz Goldschmidt que o intérprete da filosofia não se coloca acima do sistema, ao invés de adotar primeiramente a atitude de discípulo, faz-se analista, não é analista, médico, nem confessor. Eles são reféns de seu tempo, pouco isso, mas os textos, muitas vezes, eles se movem para além do seu tempo, né, no certo sentido. Como eu vou dizer um pouco qual eu acho o problema, na verdade, dessa técnica de argumentação. Outro grande autor também dessa vertente é o Guerreau, Mathieu Guerreau, que escreveu Descartes, Segunda Ordem das Razões. Então, o que ele vai mostrar? Como Descartes encadeia um texto para chegar a uma solução, a uma resposta. É uma espécie de técnica da argumentação, ou como chama o Guerreau, é a espécie de tecnologia do sistema. Então, é uma tecnologia da escrita também, pensando nesse sentido bem específico, né? Mas eu queria pegar para vocês qual então, esses textos todos que seriam lidos no nosso tempo, numa grande ucronia. Agora, eu queria só pegar, antes de terminar aqui nossa estrutura, que é exatamente o problema que eu vejo e que já foi visto nesse sistema. A gente vai usar o método estrutural, ele ajuda muito a entrar num texto, ele ajuda muito se a gente pensar o parágrafo como uma estrutura de pensamento, como esse parágrafo se relaciona ao outro, qual a tese que está nesse parágrafo, qual que está nesse. Eu vou, evidentemente, fazer leituras assim com vocês, eu vou ler o texto nos seus movimentos. Olha, tá vendo como ele passa daqui, ele chega aqui, essa conclusão que ele tira daqui, etc. Mas a grande crítica que a gente pode fazer a esse modo estruturalista não se dirige propriamente aos elementos históricos que ele tira fora, vamos dizer assim, do contexto do texto. Os elementos históricos não são externos ao texto, mas eles são internos a ele. Então é um pouco isso. A gente vai ler a história. Por exemplo, é óbvio que um texto de alguém que foi um escravista que conceituou o escravismo, no texto dele isso vai aparecer. Percebe? Isso é interno ao texto, não é externo ao texto, vai aparecer. Alguém que foi um ideólogo, como o Jean Gerson, vamos dizer assim, ideólogo é uma palavra meio anacrônica, do antifeminismo, a palavra também, estou cheio de anacronismo aqui, como o Gerson, que foi um ideólogo do cerceamento feminino, é óbvio que isso está no texto, não está na vida dele, está no texto. No texto vocês vão perceber, inclusive no uso da argumentação. O maior exemplo é ele se valer da questão do José, como do marido de Maria, que, enfim, ele usa um elemento teológico e isso se explicita pelo texto. Agora, o grande problema do estruturalismo pode ser este. A estrutura, que é a própria filosofia, portanto, filosofia e estrutura. Filosofia é uma certa estrutura. Tá? É neutro. A estrutura é totalmente neutra. Tanto do lado do escritor, não interessa se ele foi homem, mulher, brasileiro, não interessa. Quanto do lado do leitor. Não interessa se quem lê é uma mulher, um brasileiro, não interessa. Um alemão. Essa estrutura é uma ponte entre dois espaços vazios, o do leitor e o do escritor. Os dois são neutralizados. E quando eu leio o texto do Jean Gerson, é claro que eu leio esse texto, e as feministas também vão reler esse texto, como uma mulher do século XXI. É por isso que elas estão lendo esse texto. É assim que a gente está lendo esse texto. E aí eu vou trazer um exemplo que eu sempre uso, como você tem que encontrar esses aspectos na estrutura. Só que o leitor desta estrutura faz muita diferença. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é da literatura. Todos vocês conhecem Dom Casmurro, né? Todos vocês já se perguntaram se a Capitu traiu ou não, né? Então, Dom Casmurro, né? Que é narrado em primeira pessoa, por um homem, né? Que narra a desdita, a tristeza dele. Ele é Casmurro, né? Casmurro é triste, né? Ele destruiu a vida dele, ele destruiu a vida da mulher, ele destruiu a vida do filho. E ele narra isso, e a gente lê e fica, meu, coitadinho, tadinho do Bentinho, que moço triste, né?
Ele narra a traição que ele tem como certa de sua mulher e assim apresenta indícios antigos da época da infância que possam reforçar sua convicção. Ele liga os pontos, ele faz uma leitura de toda a história. Eu também acho, sempre achei essa história aí do Escobar. É claro que a traição está fora da estrutura do texto. Então, estruturalmente, eu não posso dizer que sim, que não, porque existe a cegueira do leitor em primeira pessoa, do autor em primeira pessoa. O autor em primeira pessoa é o autor, é o Bentinho, não é o Machado. Então, eu só sei o que ele sabe. Então, se ele não sabe, eu também não sei. E eu só sigo os indícios dele, né? Enfim. E por isso não dizemos se ela ocorreu ou não. Mas foi Ellen Caldwell, uma professora americana e autora do livro O Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, quem percebeu em numerosos elementos estruturais do romance de Machado algo que não se havia percebido no Brasil: esse limite de construção da figura da mulher por Bentinho, um homem. Ou seja, foi preciso uma mulher não brasileira, portanto fora da nossa estrutura patriarcal e católica, uma mulher protestante, para perceber, num texto que a gente já leu infinitas vezes, algo que não se tinha percebido. Ou seja, faz diferença Machado ser um homem negro e a leitora ser uma mulher branca protestante americana? Sim. Né? Então, mas a estrutura é que carrega esses elementos. Tá? Isso não significa que você abandona a estrutura. Aí está, então, em minha opinião, a grande riqueza do leitor. E por isso eu iniciei o nosso curso pelo trajeto do Pierre Menard. Ler Dom Quixote do Brasil no século XXI não é ler o Quixote em qualquer outro lugar, em qualquer outro tempo. Então, o poder e a potência do leitor é exatamente o poder e a potência de mudar esse lugar. E se a gente pode falar alguma coisa de ciência brasileira, de filosofia brasileira, a filosofia brasileira é, em última instância, isso, um modo de ler. É claro que a filosofia é escrita em português também. Eu acho que é um modo de escrever, mas é um modo de ler, ainda que se escreva em outra língua, porque se lê a partir de uma outra estrutura. Então, essa é um pouco a questão para mim. O outro exemplo que eu queria dar para vocês é o exemplo do projeto que eu já falei para vocês, o A Quem Pertence a Cidade, que foi baseado num projeto italiano, de um autor muito interessante que chama Luca Mori, trabalha com filosofia com criança. E o Luca Mori, ele é italiano, enfim, tal, ele se vestia de Cristóvão Colombo, ia lá com um barquinho, e as crianças desenhavam no papel, são crianças de 11 anos e tal, desenhavam no papel a ilha que elas construíam. Quando a gente foi adaptar ao projeto ao Brasil, primeiro que a gente adaptou aos adolescentes, né, porque o ensino médio, a gente trabalha com o ensino médio, ficou muito evidente para nós que não dava para ser o Cristóvão Colombo com a caravela, porque a gente lê a Utopia a partir da ilha, nós somos a ilha, né? Nós somos a ilha de Santa Cruz. Então, nós lemos de outro lugar, e para nós é impossível reproduzir esse mesmo momento, as crianças do ensino médio. Percebem como, então, a partir do mesmo texto, A Utopia, do Thomas More, nós desenvolvemos um elemento que nós, do Brasil, podemos ver com muito mais sutileza do que eles. É por isso que também é importante os vários leitores da mesma tradição, e os vários textos, claro, né? Por exemplo, eu acabei de falar de um texto brasileiro lido por uma americana. Aí existem vários estudos machadianos, né, no exterior, né? Uma vez eu fui num evento que eu achei o máximo, porque a gente vai em evento tem que ficar ouvindo todo mundo falar inglês, né? Aí eu fui em um evento que eu ouvi todos os ingleses tendo que falar português, foi ótimo. E eles aprendem português para ler Machado. Então eu acho que essa riqueza também dos pontos de vista, dos textos, das tradições, não é para fazer tabula rasa de nenhuma, mas também existe essa riqueza em torno da estrutura, esse movimento muito rico dos modos de ler, que eu acho que é um pouco a questão, embora, claro, a leitura da estrutura ela seja um instrumental fundamental para entrar no texto. A gente consegue ler, depois que a gente se acostuma com essa leitura estrutural, com muita facilidade, textos que antes nos pareciam muito difíceis. É claro que eles continuam sendo difíceis, mas você entende o como você deve ler. E qual outra questão? Você não precisa de uma erudição enorme, já que você lê todos os textos numa espécie de ucronia, ou seja, você é contemporâneo desse texto. É um pouco o exercício que a gente vai fazer ao ler esses textos. Tenho certeza que, mesmo que vocês não gostem de filosofia, vocês vão aproveitar isso que o João acabou de falar, essa teoria da argumentação, que é, na verdade, a leitura estrutural, para além desse curso de introdução à filosofia, porque eu fiz muito isso. Eu vim de outra área, né? E eu vim das artes, né? Eu vim da história da arte. E eu fiz filosofia e
Os meus amigos, história da arte, outra área, às vezes coisas que eu não conheço, eles me pedem muito para eu ajudar na arquitetura do texto. Porque o texto é uma arquitetura, né? Ele é um tecido, né? Ele é uma arquitetura, ele é uma construção em que uma coisa depende da outra. E às vezes falta aquilo que liga uma coisa a outra. E assim, às vezes é uma coisinha de nada, né? Uma conclusão, uma relação entre dois elementos que faz com que o texto se transforme em outra coisa. E isso você só percebe lendo a estrutura e não o conteúdo só. Sabe assim? Vou resumir, o que o texto fala? O texto fala disso. Não, eu não leio assim, eu leio a estrutura. Então você lê a arquitetura de um texto. Isso, além de fazer com que todos os textos fiquem muito mais bonitos ou muito mais feios, tá? Porque hoje em dia as pessoas não escrevem muito bem, por isso que eu elogiei vocês logo no começo. As pessoas escrevem muito mal, não sei se vocês leem artigos acadêmicos, eles parecem preenchendo formulários. Assim. Eles não têm nenhum tipo de estrutura de argumentação mais interessante, usar algumas formas linguísticas diferentes para a gente também ter prazer na leitura, não tem nada disso. Horroroso. Porque se perdeu muito também essa ideia de uma argumentação estruturada. Né? E vocês, eu acho que eu pretendo que vocês saiam aqui conhecendo algumas coisas de filosofia, claro, algumas coisas interessantes em torno dos debates da filosofia contemporânea, principalmente, tá? Eu vou partir do iluminismo, mas a gente vai depois para a filosofia mais contemporânea, e um pouco com essa metodologia, porque aí a gente, evidentemente, em uma introdução à filosofia, você não vai ler todos os textos do mundo, a não ser que fizesse um panoramão, e isso não é filosofia. Mas vocês vão ter instrumentos para, se vocês quiserem ler outros textos filosóficos, vocês falam assim, é mais ou menos assim que eu entro nesse texto, tá bom? Então, gente, vou parar aqui a gravação, porque senão daqui a pouco ela para sozinha. Você sabe que fecha na cara da gente, né? Se vocês demorarem